Olá, tudo bem? No nosso mini curso de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre o tema que é apostas online, juntamente através da tomada de decisões. As nossas informações e aprendizados estão sendo transmitidos através de respostas de opiniões de um grupo de 21 pessoas com idade média de 22 anos e com desvio padrão apresentado de aproximadamente 3 anos entre os entrevistados. Os dados foram coletados através de questionários. Bom, nas primeiras perguntas, vemos que a importância da análise comportamental e da tomada de decisão na vida das pessoas, já que nós geralmente estamos expostos a situações em que precisamos tomar decisões, sejam elas em suas mais diferentes situações em que tendemos a seguir geralmente o caminho da racionalidade, visando sempre maiores resultados, ou através das nossas emoções de acordo com diversos fatores influentes. Em ambos os casos, nós somos sempre movidos por nossos interesses, seja visando um cenário real ou que seja provável de ocorrer. E aí, vemos as questões apresentadas na qual reflete sobre os comportamentos das pessoas. Na primeira questão, a gente tem a tendência do enquadramento, no qual reflete o contexto no qual uma situação é descrita nas tomadas de decisões e o modo como essas decisões são enquadradas, a partir do nome que elas recebem, do contexto em que elas são descritas e da sua aparência, elas podem afetar as escolhas que os indivíduos fazem. Nessa questão, a resposta não foi a esperada, tendo em vista que o público abordado é um pouco mais jovem. Notou-se que o público que foge do desvio padrão votou na opção que oferece a juventude. Nas questões 2 e 3, nós percebemos que a questão de ética e moral são fatores relevantes e que impedem os indivíduos de tomar certas decisões. Não é da bondade do homem, do talho, do cervejeiro ou do padeiro que podemos esperar do nosso jantar, mas da consideração que eles têm do seu próprio interesse. Porém, é preciso reforçar o elemento da emoção em nossas tomadas de decisões, pois através dele temos a tendência em sermos irracionais ou tomarmos decisões de acordo com nossas preferências, no contexto seja ele econômico. Nem sempre escolhemos aquilo que provém da racionalidade. E, quando nós analisamos as questões 4 e 5, vemos que essa tendência de comportamento ocorre quando a gente, em mudar às vezes de opinião. No caso apresentado, algumas pessoas o resultado foi o mesmo, mas algumas pessoas que votaram na primeira opção não votaram na segunda, o que isso mostra que várias pessoas mudaram de opinião. Isso ocorre porque quando a gente vai apresentar uma segunda opção um pouco melhor do que a primeira, tem-se a impressão de que a segunda é a melhor opção. Porém, o risco vai ser sempre o mesmo, varia do que a pessoa entendeu daquilo ali. A tendência dos indivíduos, então, vem do efeito da dotação nesse caso também, em que eles tendem a valorizar mais produtos quando eles os têm do que quando eles não têm, quando é o caso de quando eles escolhem uma decisão sobre a outra. Para aqueles que mudaram de opinião, desistir da proposta inicial parecia uma perda maior do que o ganho que ela representava, então eles optaram em ficar com a primeira. Para o outro grupo que prevaleceu, foi o efeito da aversão, em que a perda que reflete a tendência dos indivíduos a evitar perdas ou obter ganhos. Ou seja, eles preferiram ficar com a primeira opção também, porque eles achavam que aquilo ali era mais fácil, era algo que eles já tinham, do que se arriscar a obter um novo ganho. E também nos foi apresentado o jogo do ultimato, em que foi partindo do princípio que mais dinheiro representa mais utilidade. A resposta correta desse jogo é que provém da racionalidade em que seja dividido, em que você fique com R$ 99 e o outro indivíduo fique com apenas R$ 1. Assim, ele vai ficar feliz uma vez que ele tem mais do que ele possuía e mais do que ele terá se ele recusar a oferta. E o negócio vai ser benéfico para ambos. Esse tópico vem para nos mostrar como o senso individual de justiça pode afetar decisões econômicas. E, já sobre o tema da aposta online, é preciso explicar o conceito de renda extra, investimento e entretenimento. Afinal, foram esses 3 tópicos em que as pessoas enquadraram como uma aposta online. O investimento em macroeconomia é a despesa em bens e serviços que serão utilizados futuramente na produção de outros bens e serviços, como, por exemplo, a compra de um galpão. Um erro comum é acreditar que investimento é uma aposta. Quem nunca ouviu falar uma frase como "se quiser investir, aposte no mercado imobiliário", ou alguma coisa do gênero? Contudo, investir não é apostar. Apostar é arriscar o dinheiro em algo totalmente incerto e aleatório, sem que haja qualquer garantia de retorno.
Na aposta depende-se exclusivamente da sorte para obter o retorno. É literalmente como jogar na loteria. Já o investimento pressupõe estudo e uma análise sobre um ativo e seus riscos. Isso não quer dizer que o retorno é certo, mas o estudo prévio traz maior possibilidade de lucro. O investimento pode possuir então três vertentes, sendo o rendimento esperado, o rendimento aceito e o horizonte temporal, que é quando terá os resultados. Já sobre a renda, ela é proveniente da venda da sua força-tarefa ou do seu trabalho em troca de uma remuneração, ou seja, da remuneração do seu trabalho. E é muito importante enfatizar aqui a palavra trabalho, pois é ela que provém a renda, e a aposta não do usufruto de trabalho. Sendo assim, todas as fontes de rendimento derivam dessas duas vertentes, sendo que a renda advinda da sua força-tarefa ou do seu trabalho pode ser tanto a principal, que é o seu emprego, ou quanto a de renda extra, que é quando fazemos trabalhos para ter mais dinheiro. Já o entretenimento é uma forma de recriar ou divertir as pessoas ou um conjunto delas quando elas se encontram desviadas de suas preocupações cotidianas. É o ofício de captar a concentração de grupos ou de indivíduos com a aplicação das mais variadas ocupações que visam tão somente o prazer, por um período temporal fixo ou impreciso. Assim, nos bastidores do prazer há sempre determinados setores lucrando com a diversão econômica. O entretenimento é algo ligado, portanto, a esse prazer, vinculado à estimulação da produção do hormônio da dopamina, que, aliado a isso, causa dependência e vício. Pesquisa mostra que algumas regiões importantes associadas à tomada de decisões arriscadas ficam no cérebro. E assim os jogadores compulsivos podem apresentar uma maior atividade nessas áreas específicas do cérebro. Quando os jogadores observam o resultado de sua aposta, eles também apresentam uma ativação cerebral aumentada no sistema de recompensas do cérebro, incluindo algumas partes como o núcleo caudado. E isso pode ser particularmente forte em pessoas viciadas em jogos de azar. Por isso é tão importante analisar o comportamento das pessoas. A dopamina, neurotransmissor que ajuda as células nervosas a se comunicarem, também é conhecida por ser uma importante substância química no sistema de recompensa do cérebro. Um estudo mostrou que jogadores compulsivos apresentaram níveis significativos mais altos da excitação quando a dopamina foi liberada em seus cérebros em comparação com pessoas saudáveis. A liberação de dopamina parece reforçar a compulsão por jogos por meio do aumento dos níveis de excitação, reduzindo a inibição de decisões arriscadas ou uma combinação de ambos. Assim, é possível compreender que a tomada de decisão das pessoas consegue verificar a probabilidade dela em ser propensa a vício em jogos de apostas. Concluindo, portanto, sobre o comportamento das pessoas, é possível verificar que elas evitam utilizar o sistema mais trabalhoso do cérebro e tomam decisões mais rápidas, pois são mais fáceis e lhes vem primeiro à mente. Meira de Jesus diz que o comportamento racional não é natural, pois natural do ser humano é ser impossível. Decisões que impactam menos a vida do agente econômico tendem a exigir menos esforço para ser racional. Por isso, a importância do investimento necessário da teoria comportamental, principalmente no contexto econômico e organizacional, pois todos esses fatores atuam no ambiente da incerteza, minimizando, então, os estragos que essa incerteza pode causar. Análise do conhecimento. A teoria comportamental tem suma importância na análise do conhecimento econômico, visto que ela vem para complementar a teoria do consumidor, no qual percebemos que a tomada de decisão vai muito além do aumento ou diminuição dos preços e do quanto outros fatores podem interferir. Ao analisarmos esse cenário, frente aos jogos de apostas esportivas, vemos que são usufruídas diversas vezes estratégias para que se atraia o consumidor de maneira a apostar, muitas vezes pela crença popular de que aquilo se trata de um investimento, ou até mesmo trabalho, minimizando como forma de marketing a propensão à perda e induzindo através de campanhas com grandes nomes do esporte o uso dessa recreação via enquadramento. É importante que se tenha clara consciência dos perigos e riscos que a aposta esportiva pode levar e, é claro, que também devemos ter em mente o mar de possibilidades de investimentos reais e que de fato são investimentos que nos são ofertados atualmente, além da sua prática e acessibilidade tão próxima das apostas.